Olá, bem-vindos de volta, meus amigos de cauda e pelo, porque hoje nós vamos falar de mais um dos clãs dos grandíssimos, maravilhosíssimos Skaven, yes. E hoje nós vamos falar do mais novo ascendente nos clãs em geral, que é o clã Mors. O clã Mors ele é relativamente novo e ele tomou poder, influência e riqueza de uma maneira rápida e brutal, assim como eles agem. E com essa evolução na sociedade dos Skaven como um todo, hoje eles têm um assento no Conselho dos 13, apesar de que alguns dos maiores clãs não gostam muito deles, eles não conseguiram se livrar totalmente do clã Mors, e ali eles estão, representando um exército poderoso que até os maiores clãs têm medo de meter a pata. E como eles chegaram a essa ascensão de um pequeno clã a um clã dos maiores de todos? Começou pela força física dos ratos que eles selecionavam. Desde o seu início, eles sempre prezaram por ter ratos maiores, mais fortes e mais resistentes. Então, quando eles conseguem sequestrar um filhote de rato com a pele, com o pelo preto, eles vão pegar. Porque na sociedade dos Skaven, os ratos que nascem com a pelugem preta são os Storm Vermin, que seriam a guarda de elite, porque eles costumam ser maiores que os outros e mais fortes. Então eles treinam a esses filhotes para serem soldados. Só que do contrário dos outros Skaven, eles tentam incentivar eles a ter uma lealdade. Palavra ruim de falar, parece que trava na minha língua. A ter uma lealdade para o clã. E desde pequeno eles são criados assim. Inicialmente eles utilizavam drogas mesmo, eu não queria falar aqui, mas é anabolizante, isso aí é a escola do crime, não faça isso em casa. Mas eles usavam uma substância chamada Warp Weed, que seria uma erva do Warp. Essa erva do Warp é um anabolizante para os ratos. Faz com que eles cresçam mais fortes e maiores, só que não é muito saudável para o seu corpo nem para a sua mente. Hoje acredita-se que os ratos que eles do clã Mors são mais por seletividade mesmo, porque os ratos que mais demonstram lealdade, força e agressão, eles permitem a honra de se reproduzir. E para um rato isso é uma recompensa. E os senhores do clã têm haréns, os haréns onde as fêmeas são mantidas drogadas e servem apenas para a reprodução contínua, além de que elas são alimentadas forçadamente para que seus corpos volumosos consigam produzir vários filhotes. A sociedade dos Skaven nunca foi boa. Os Skaven são maus, eu não sei se você já percebeu. Mas, no caso, uma história de como eles têm a forma física maior e mais poderosa que os outros ratos foi um antigo senhor de guerra do clã chamado Virmik. O Virmik, ele já foi coroado o grande supremo senhor da guerra de todos os Skaven. Como isso? O que aconteceu? Durante a época da peste negra, quando as forças da superfície tinham se enfraquecido e aquelas coisas malditas humanas estavam morrendo da peste, os Skaven acharam que era o momento de dominar o mundo. E era mesmo muito bem feito, meus pequenos roedores. Porém, no processo, aconteceram algumas coisas inesperadas, como a peste negra começou a afetar eles também, e eles começaram a morrer da doença. Mas antes dessa variante da peste começar a matar os ratos, eles cercaram uma fortaleza dos anões, e um exército humano veio para ajudar os anões. E o Virmik foi enviado por um senhor de outro clã, porque na época eles eram um clã menor, para atacar esse exército humano. Ali eles causaram um pouco de dano e se retiraram, porque eles tinham um plano de deixar esse senhor do outro clã
morrer. E quando o exército humano se juntou com o dos anões e cercou o exército desse clã rival, o chefe e a cabeça, que era o grande supremo senhor da guerra de todos os Skaven, que estava ali, foi morto na batalha. E o Vermik ganhou o seu lugar. E o Vermik continuou liderando os Skaven porque o clã Morse tem ódio de tudo que vive na superfície. Porém, o imperador, o Mandred, conhecido como o matador de Skavens durante aquela pequena guerra do Império contra os Skaven, que completamente acabou com os Skaven, não existe mais Skaven hoje, não precisa se preocupar com nada, conseguiu matar o nosso Vermik com o martelo Galmaraz, o mesmo que era usado por Sigmar. E o Vermik, ele era bem grande, ele tinha o tamanho de um ser humano. Normalmente um Skaven iria bater no máximo no nosso ombro, então para ele ter o tamanho de um ser humano, eles são bem altos. Além de que o seu pelo ficou albino com o uso dessa Warpweed, essa erva do Warp, e ele começou a crescer chifres, ele tinha 4 chifres na cabeça. Então, não deve ser muito saudável essa influência do imaterial dentro do teu corpo, mas como os Skaven são feitos de um material mais resistente do que os humanos e essas criaturas patéticas que morrem com a Warpstone, eles conseguiam sobreviver. E outra coisa, o elmo que foi feito com o crânio desse Sr. Vermik está até hoje no arsenal imperial e se chama o Elmo do Matador de Skavens. E ele fica lá como uma relíquia dessa criatura hoje já extinta para o Império e que não é mais uma ameaça, fique tranquilo. E sobre qual é a força, qual é a diferença? O clã Molder tem as monstruosidades, o clã Scryer tem as máquinas de guerra, o clã Pestilence tem as doenças e o Ashen os assassinos. O que o Morse tem? O Morse tem lealdade. Lealdade. Os seus subordinados têm mais medo do senhor do clã do que dos inimigos. Porque o senhor do clã, o Gwandwell, ele é muito, mas muito idoso para um rato. Ele toma poções de regeneração que ele compra a preços altíssimos do clã Scryer, porque o clã Scryer já não gosta muito dele mesmo, mas ele vive muito mais tempo do que um Skaven normal. Além de que seu pata direita, um rato que ele criou desde o nascimento, o Quick, o caçador de cabeças, que hoje é o senhor da Karak de 8 picos, ou também chamada pelo nosso Império Inferior de Cidade dos Pilares, porque ela tem vários pilares, então ela é a Cidade dos Pilares. Adoro os Skaven com a sua ingenuidade para botar nomes nas coisas. E ele criou o Quick desde o nascimento. E quando o Quick já conseguiu ficar um pouco maior e se defender, ele pagava assassinos para tentar matar o Quick, para ele ficar sempre em guarda, além de bater nele brutalmente de vez em quando, para ele ficar mais forte e resistente, porque é assim que você cria um filho completamente saudável da cabeça, né? Não, o Quick ele é louco, ele é meio esquizofrênico e completamente paranoico, ele fica falando com as cabeças que ele corta dos seus inimigos e ele leva elas com orgulho nas costas empaladas, e ele fala e as cabeças respondem para ele. Só que tu não vai discutir com o Quick, se ele acha que tá certo e ele tá feliz, beleza, porque assim como ele tirou a cabeça dos seus inimigos, ele não pensaria 2 vezes em te cortar em pedaços. Então é melhor deixar ele ser feliz, falando com seus amigos imaginários nas costas dele pendurado. E o próprio senhor do clã também, hoje ele já não usa mais armadura e ele é um senhor da decadência. Em todos os lugares que eu vi falando dele, diz que ele adora usar roupas da seda mais bem feita dos Skaven e ele se vangloria de todas as suas conquistas e coisas mágicas que ele conquistou na sua grande carreira. E ele é assustador. Tu não ia querer ficar de frente com o Gwandwell. Ele é muito assustador, no ponto de, como eu falei, os outros Skaven obedecem ele e têm mais medo de morrer por ele do que pelos inimigos, porque ele não vai só te matar, ele vai te bater, te humilhar e depois te matar e expor a tua cabeça para todo mundo ver. E para te entender a mentalidade do clã Morse, aqui uma frase do próprio senhor do clã.
nós vamos destruir o seu império decadente e os filhos do rato de chifre vão herdar as ruínas. E aí eu vou garantir que o clã Morse emerja o maior depois dessa exterminação. Acabem com eles rápido e ajudem os outros a completar as tarefas que eles não conseguiram terminar sozinhos. O clã Morse precisa parecer forte. O clã Morse precisa ser vitorioso. E assim é a mentalidade deles. Eles odeiam as criaturas da superfície e o líder do clã está sempre pedindo para o Conselho da Decadência para entrar em guerra aberta com os mortais de cima, porque todo mundo sabe que se você é um Skaven, você nunca vai morrer, né? Pelo menos eles não conseguem entender o conceito da própria mortalidade. Então cada Skaven acha que é muito bom, muito poderoso e a melhor coisa que já aconteceu, além de imortal. A não ser que realmente a situação fique muito feia e você tenha que bater em retirada. Mas na cabecinha pequena deles, eles se acham o tal. E essa brutalidade na sociedade dos Skaven é o melhor jeito de garantir que os outros senhores de clã obedeçam eles cegamente e jamais tentem enfrentá-los. Por quê? Se um clã maior tentar enfrentar esse clã, ele vai ficar fraco. E se ele parecer fraco, os outros clãs vão se mover contra ele. Então é assim que o clã Morse conseguiu crescer. Porque enfrentar eles, tu gastaria muito recurso. E só matar o líder do clã não adianta. Porque o outro ia tomar o seu lugar e ia fazer a mesma coisa. Eles todos são brutais. E eles já dominaram outros 6 clãs menores e eles permitiram que aqueles que se rendessem ou aceitassem o seu domínio entrassem para o seu clã, fazendo deles um dos clãs mais influentes e ricos de uma forma bem rápida. Porque normalmente numa guerra dos Skaven, ou tu vai matar todos os inimigos e comer as carcaças, ou tu vai fazer deles apenas escravos, não anexar eles para tua facção. Então essas conquistas, e assim, ó, entre morrer para um exército desses caras e aceitar lutar para eles e manter a tua posição, digamos que tu já era um rato do clã, tu vai continuar sendo um rato do clã, tu não ganhou nem perdeu nada, quem morreu vai ser só o cara que tu trabalhava antes. Beleza, é justo, tá tudo certo. Então foi uma estratégia de muito sucesso. E eles adquiriram vários domínios no Império Inferior. E os outros clãs maiores, o Scryer não gosta deles. O Scryer abertamente não gosta deles. Os Molder apoiam, até porque eles não gostam do Scryer. Os Pestilens já tiveram nessa situação de ser o clã novato da mesa. Então eles entendem que é difícil e eles não são nem contra nem a favor, mas eles não lutariam muito contra eles sem uma vantagem muito grande no domínio. E os Ashen, eles costumam manter a deles e não falam nada. Se eles são a favor ou não, eles ficam para eles não falam abertamente uns contra os outros, ainda mais que eles pertencem aos senhores da decadência, então eles não vão se meter nisso aqui. Os senhores da decadência são os 13 do conselho que controlam todos os Skaven. No caso, indiretamente, né? Porque mandar no Skaven é tenso. Eles não obedecem muito bem. E os Grey Seers, que são os magos entre os ratos, eles gostam do clã Morse, porque eles acreditam que eles têm um potencial. E esse negócio de levar o Império Inferior para a superfície é algo que eles também queriam fazer um dia. Então, eles consideram eles uma ferramenta útil. Apesar de que, por serem mais novos, eles não tiveram ainda muita utilidade para o Conselho como um todo. E como eles lutam? Aí é onde eles brilham. Primeiro, os ratos deles geralmente são maiores, mais fortes e mais resistentes, o que já dá a eles uma vantagem no mano a mano. Mas também, eles fazem as táticas já garantidas e apoiadas pelo rato de chifre, que é as ondas, que eles mandam primeiro os ratos gigantes, os escravos e os ratos do clã menos valiosos, para depois atirar no inimigo enquanto essas unidades descartáveis estão lá lutando, para depois enviar os ratos que realmente têm mais valor e os Storm Vermin, que são as unidades de elite. E eles adoram utilizar também
coisas como venenos nas suas armas, porque luta limpo é coisa de humanos e anões. Um Skaven que se preze vai fazer de tudo para ter uma vantagem na luta. É isso aí, tá certo, não vi nada errado até aqui. E eles são muito versáteis nas estratégias deles, porque eles fazem um pouco de tudo que os outros clãs fazem. Eles podem contratar um assassino para eliminar um general inimigo. Eles podem usar magias dos Greyseer que vão junto com o exército deles se eles pedirem e pagarem bem. Eles não têm problema nenhum em botar corpos doentes na comida ou no reservatório de água do inimigo para espalhar doenças e enfraquecer os seus inimigos antes de uma luta. E eles não têm nada contra usar as armas do clã Scryer, apesar de que eles têm que pagar uma taxinha extra, ou os monstros do Smolder. Eles podem fazer de tudo. O que é necessário para vencer, eles vão fazer. E essa versatilidade, tu não saber o que esperar contra eles, é uma vantagem que eles também usam contra os seus inimigos. Porque contra o Scryer, tu pode já esperar armas de guerra. Contra os Molders, monstros. Mas contra o Morse, tu não sabe o que eles vão fazer. E isso por si só já é uma vantagem. E qual é o plano deles? O plano deles é bem simples. Matar tudo que não é um Skaven. Ou escravizar eles para eles morrer trabalhando para a óbvia espécie superior yes, que é os Skaven. Então, compostura. No caso, é isso. Acho que vocês entenderam. Eles não são um clã muito complicado. Se você gosta de unidades de elite com armas longas que conseguem causar dano no mano a mano, esse é o clã para você. E se você gosta de variação nos seus exércitos e poder usar um pouco de tudo sem se preocupar em fogo amigo, que você é um Skaven, eu acho, né? Eu espero. Então, você não se importa em matar mesmo as suas unidades de elite, o clã Morse é bem legal e divertido para jogar. Então, agora, esse era um dos clãs menores. Os 4 clãs principais dos Skaven já foram. Mas acho que isso dá para entender o principal da cultura deles e como eles funcionam e interagem entre si. Eu tenho que fazer um vídeo apenas das unidades gerais, assim, que todos os Skaven usam e algumas unidades que eu deixei para trás ou passei dos outros clãs. Me avisem aí se vocês têm interesse nesse vídeo. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e sempre deixem um queijinho na janela para o seu rato de chifre.